Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui vou falar sobre o XPML11, onde ele teve uma reavaliação patrimonial positiva, em outro caso onde o outro fundo imobiliário teve uma reavaliação negativa. Vou explicar como é que funciona isso e também comentar sobre o MXRF11, que ele vai pagar 9 centavos de dividendo, ou seja, 1 centavo a menos que a última vez. Let's go! Então, se você investe no MXRF11 ou XPML e esse outro fundo que eu vou falar aqui, fique atento a esse vídeo. Vou comentar aqui o que eu vou fazer diante dessas informações. Aliás, eu já fiz algumas movimentações aqui. Se você é sócio comigo desses ativos, já deixa seu like aí, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos juntos nessa jornada. Então vamos lá, eu sempre comento aqui que é importantíssimo a gente sempre olhar o RI dos fundos imobiliários. Muita gente começa a investir em FIIs olhando apenas o PVP e o Dividend Yield. Eu sei que é uma métrica aqui que ajuda a gente a descobrir se o fundo é bom, se ele está pagando bem, se ele tem um histórico interessante, porém é importantíssimo também a gente abrir o RI do fundo, o relatório, e verificar de onde está vindo os rendimentos, como é que o fundo vem performando, quais as movimentações que ele vem fazendo dentro do portfólio do fundo. Então, quando a gente analisa um fundo imobiliário para começar a investir e também depois de começar a investir, olhar o RI e observar as movimentações do fundo é importantíssimo. Então, falando aqui sobre o XPML11, ele teve uma reavaliação patrimonial. Para quem não sabe o que é uma reavaliação patrimonial, imagine aí a sua casa, onde ela vale exatamente 500 mil reais, e aí vem uma empresa e reavalia essa sua casa. Ela estava custando 500 mil, essa empresa analisa a sua casa e percebe que ela vale, na verdade, 600 mil reais. Então, teve uma reavaliação desse seu imóvel positiva. É exatamente isso que aconteceu com o XPML11. Vou ler aqui o fato relevante junto com vocês. Caso você ainda não saiba ler os relatórios dos fundos, basta você colocar o nome do fundo que você quer e RI na frente lá no Google. Ele vai aparecer aqui, normalmente são as primeiras páginas. Você clica, ele vai aparecer aqui, nesse caso aqui é o da XPMOLs, mais especificamente XPML11, e aí vai ter aqui todas as informações, basta você observar o documento e baixar ele. No caso aqui do XPMOL é comunicado ao mercado, a gente vai observar aqui, olha só que interessante. A gente observa aqui, ó, reavaliação anual patrimonial dos seus ativos, ou seja, reavaliação. Consequentemente, após a reavaliação do fundo, teve um impacto positivo de aproximadamente 467 milhões, mensurado na cota patrimonial do XPMOL. Então, olha só, dessa forma, após a reavaliação, foi verificada uma valorização de 7,82% na cota patrimonial do mês de junho de 2024, que atingirá o valor de 119,49 centavos por cota. Em relação à cota patrimonial de julho de 2024, a valorização foi de 8%, atingindo o valor aqui de 119,69 por cota. Por fim, no dia 18 de setembro de 2024, será divulgada a cota patrimonial de agosto de 2024. O que ele está dizendo aqui, em relação ao mês de julho, teve uma valorização de 8%. Se a gente observar aqui, ó, o PVP dele está na casa de 1,01, porém, se a gente desce aqui, dá para observar valor patrimonial por cota, 110,83. Na data de hoje está sendo cotada por 112,72. No caso aqui, está falando que o valor atingiu 119,69 por cota. Ou seja, o fundo ele foi reavaliado e foi uma reavaliação positiva, ele passou a valer mais. Normalmente é isso que a gente observa em fundos imobiliários, onde eles têm uma gestão saudável, eles buscam imóveis em boas localizações que também têm a tendência de se valorizar. Se você parar para pensar e observar aí a sua casa uns 5 anos atrás, valia menos, então ela passou a valer mais ao longo do tempo. Normalmente é isso que se observa em bons fundos imobiliários. Os imóveis sofrem uma reavaliação patrimonial positiva, porém também tem aqueles casos onde o fundo imobiliário sofre uma reavaliação patrimonial negativa, ou seja, ele passa a valer menos. Claro que nesses fundos aí a gente consegue já observar no histórico dele que ele não vem muito bem das pernas. Eu vou mostrar um aqui que teve exatamente esse caso. Então, olha só, mais uma reavaliação aqui de investimentos, é um fato relevante. A gente consegue observar o fundo imobiliário aqui, ele vem a público por meio desse fato relevante em cumprimento ao disposto da instrução. Os ativos do fundo foram reavaliados a valor justo em dezembro de 2023, olha só que interessante essa data, pela empresa especializada BR2 Capital, resultando em um valor de 77,04 inferior ao valor contábil atual das referidas investidas. Isso representa uma variação negativa de 48,37% no valor do patrimônio líquido do fundo. Esse fundo aí já vinha com alguns problemas, isso não é nem novidade, mas por isso que é importante a gente sempre pegar o relatório e observar, ler ele com calma para entender qual é a movimentação do fundo. Outra coisa que acontece também, muitos investidores olham lá, o fundo imobiliário pagou um bom dividendo
no último mês, mas não leu o relatório, e às vezes acontece do fundo ter vendido um ativo ou ter feito alguma movimentação que gerou um bom dividendo. Porém, esse dividendo ele não é recorrente, ou seja, ele não vai se repetir ao longo dos próximos meses. Foi só um movimento que o fundo fez. E aí isso sobe muito o dividend yield do fundo, e a galera que só olha isso acaba comprando achando que vai receber esse dividendo no próximo mês. Por isso que é importantíssimo ler novamente o RI do fundo. E falando sobre os fundos imobiliários, eu tenho aqui 63% da minha carteira representado pelos fundos imobiliários, porém aqui a gente vai observar o XP-ML11, ele representa 11,35% da minha carteira. Ou seja, atualmente aqui eu tenho R$ 27.503 investido no XP-ML, que teve a reavaliação patrimonial positiva. Se a gente observa ele aqui, a quantidade de cotas que eu tenho é 244, eu já tenho uma variação aqui positiva dele de mais 5,66%, e justamente porque o preço dele hoje está 112,72 e o meu preço médio aqui 106,68. Portanto, quem compra o fundo hoje recebe um dividendo aqui na casa de 9,61. Porém, como eu já comprei ele no passado, meu yield on cost está na casa de 10,09. E diante dessa reavaliação patrimonial, eu já investia no XP-ML11, não é de agora, já faz um bom tempo. Eu aproveitei e comprei mais algumas cotas dele. Como a gente está no começo do mês, comprando agora eu já consigo receber o dividendo dele ainda nesse mês. O print vai estar aqui, não consegui comprar um valor tão alto quanto eu gostaria, porque era o que eu tinha na conta, então fiz essas comprinhas aí. Comprei primeira vez 8 cotas, depois mais 2, que era o que eu tinha na conta. E agora falando sobre o MXRF11, se a gente observar ele aqui, no momento onde eu estou gravando esse vídeo a cota está R$10 redonda, porém hoje eu fiz umas comprinhas dele com o valor que sobrou na compra, tá aí o print, eu consegui pagar R$9,97, ajudando aí a diminuir o meu preço médio no fundo. O valor patrimonial dele aqui está na casa de 9,75. Porém, a gente consegue observar aqui que o meu preço médio no fundo está 10,21. Eu ainda não cadastrei no Investidor 10 essas cotas que eu comprei hoje. Então, possivelmente, esse meu preço médio aqui pode diminuir um pouco, porque justamente eu consegui comprar mais cotas abaixo do meu preço médio. E por que o fundo caiu bastante hoje? Justamente por conta disso aqui, Ele vinha pagando na casa aqui de 10 centavos por cota nos bons meses, e agora depois de quase 2 anos ele veio pagar aqui 9 centavos por cota. Isso fez com que muita gente vendesse as cotas do fundo. Se a gente observa aqui, a minha segunda maior posição na minha carteira é justamente o MXRF11, e eu tenho aqui nele R$30.622 investido neste fundo. E esse gráfico de pizza aqui que vocês estão vendo é a composição geral da minha carteira. Já cadastrei todos os ativos, falta ainda apenas aqui o Bitcoin eu cadastrar para ficar tudo certinho. Depois que eu cadastrei ele, já vai ter todos os meus ativos aqui nessa carteira, e aí eu vou fazer o vídeo lá rumo aos 300 mil, mostrando tudo que eu tenho, minha valorização e também os dividendos, que agora tá somando ações aqui do Brasil, ações lá no exterior e também os fundos imobiliários. Então tá um dividendo bem interessante pra gente ver junto aqui a escadinha crescendo. E obviamente nesse mês aqui de setembro eu vou receber um dividendo bem alto, porque no mês passado eu tinha feito várias compras do MXRF11, eu tinha vendido as minhas ações do Santander e comprei de fundo imobiliário. Então fique esperto aí nos próximos vídeos, quero saber a sua opinião, o que você está fazendo com a queda do MXRF11 hoje e também com a reavaliação patrimonial positiva do XPML e o TOR de 11, comenta aí se você tem ele na sua carteira. Não se esqueça de deixar seu like, sua avaliação é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!